mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. 18h31. Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Glória a Deus. Ombro Amigo Restaurando Vidas, programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. À frente deste trabalho está o irmão Paulo Tadeu Vargas. E hoje é o Núcleo Sede Internacional que está aqui representando aí o departamento do Ombro Amigo. À frente do Núcleo Sede Internacional está o irmão Fabiano Vargas. Hoje está aqui conosco nosso pastor Gerson Cardoso. Paz, Senhor, pastor. Paz do Senhor, a paz do Senhor também aos irmãos que estão aí videologados. E eu creio que Deus tem muitas coisas boas para nós nesta programação aí, na direção do Espírito Santo. E com o auxílio, né, nós estamos auxiliando o Espírito Santo aqui, a irmã Tainê, eu estamos aqui como auxiliares, mas ele está no comando, né, irmã Tainê? Glória a Jesus. E no sábado o pastor Gerson trouxe ali na nossa consagração uma palavra que eu particularmente chorei bastante, foi algo que falou tremendamente comigo. E na hora Deus falou comigo sobre o programa de hoje que deveria convidar o pastor. E eu fiquei lutando ainda um pouco, porque eu pensei, o pastor tem um monte de coisa para fazer, né?
E eu disse assim, mas eu vou tentar, né? Vou lá, né? Se Deus falou, Deus vai convencer ele, né? Com Deus. Amém. E aí, cheguei, conversei com o pastor disse, vou ver. Aí depois deu tudo certo, o pastor está aqui. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, E pela o senhor vontade tinha de Deus. bastante compromisso hoje, né, pastor? Tinha coisa para resolver. E o tema desta programação será: a obediência a Deus gera salvação para toda a família. Que tema tremendo. Mas antes de nós entrarmos no tema, nós queremos te convidar aí a estar compartilhando essa programação. Compartilha aí com todos os teus contatos. Compartilha na lista de transmissão, na lista dos teus amigos. Às vezes tem uma lista ali específica que só vai para os teus amigos, né? Com certeza. Outra vai lá para todos os irmãos. Aí tem o grupo também, tem vários grupos, tem grupo da família. Compartilha ali. É muito importante porque com certeza Deus vai fazer algo nesta tarde, nesse final de tarde, né? Eu creio que Deus tem uma palavra que vai tocar no teu coração. Glórias a Deus. Já está conosco aqui, alguns irmãos já estão conosco. A irmã Duda Rodrigues, a irmã Rosa ali de Tramandaí, a irmã Catiana Reis, a irmã Michele Ock, irmão Felipe ali do orfanotrófio, pedindo oração aí pelo seu lar. Também a irmã Jéssica, glória a Deus. Ela disse que foi com o senhor que a Jéssica falou sobre o batismo. A Jéssica é uma jovem que está começando a frequentar aqui, começando não, ela já frequenta há quase um ano. E ela está indo lá na Glória, nos cultos lá na Glória. É que é muita gente. É muita gente, não tem. Depois eu lhe mostro a foto dela, o senhor vai lembrar dela. Foto eu lembro. Glória a Deus. Ontem, Deus fez uma obra, eu não sei, posso contar o que Deus fez ontem, Jéssica? Ela disse que falou com o senhor essa semana pelo WhatsApp. Jéssica, posso contar o que aconteceu ontem contigo? Se sim, tu me diz que eu posso aqui no chat, que daí eu já vou contar. A irmã Camila Leonel, lá do Espírito Santo, irmã Robecilda, lá do Ceará, irmã Ana Cristina, também nossa amada irmã Ana Cristina, irmã Vanessa também conosco, irmã Rosane dos Santos, ali de Sapiranga, ela disse que eu posso contar, vou contar então. Pastor, a Jéssica, a irmã Jéssica, nós estamos ali, foi pedido para fazer uma visita, a gente foi lá junto com o pastor Odil, e a Jéssica não estava conseguindo se posicionar, né? Mas Deus fez uma grande obra. Aí ontem ela chegou no culto ainda com a unha, com um piercingzinho, né? E eu olhei assim na hora. Eu não sou de fazer isso, mas ali o Espírito Santo me dirigiu. Eu disse assim, tá, e aqui? Aí ela, eu não sei o que. Eu disse, olha. Aí a gente conversou ali, eu disse, e aqui? Aí eu disse, olha, eu parei de pintar a unha quando Deus disse pra mim, a tua unha é dessa cor? E eu disse, não. Então, se a tua unha não é dessa cor e tu tá com a unha pintada, tá vivendo uma mentira. E quem mente é filho de quem? Do diabo, né? Do diabo. E eu comentei isso com a Jéssica, e a Jéssica disse que vinha no ônibus pensando exatamente essas coisas, Que pastor. coisa, né? Eu disse, mas Deus vai confirmar contigo no culto. E no culto a palavra, qual foi a palavra? Que tinha uma porta aberta e tinha que fechar. Exato. Chegou no final do culto ela chorando, pastor, coisa mais linda de ver isso. Convencida pela palavra, né? Tinha arrancado ali as unhas postiças e tirado o piercing. Glória a Deus. Tirou por força própria, né? Deus agiu. Deus nela. veio falando com ela. Se ninguém puxar, ninguém tirar. Exatamente, eu tenho certeza, Jéssica, que Deus vai fazer uma grande obra na tua vida, assim como já vem fazendo e na tua família. E que esse programa hoje, olha só, ela disse assim, verdade, até agora, tu falando, eu choro. Olha que coisa linda. Glória a Deus. É isso que faz valer a pena, né? Coisa linda, pastor. Glória a Jesus, dá vontade de chorar. A Deus. Também a irmã Camila aqui conosco na escuta da programação. A irmã Graziele também, ela diz, paz, Senhor, irmã jovem Graziele, aqui, filha do irmão Felipe da orfanotrófio, olha só, que coisa amada, filha da irmã Débora ali. Glória a Deus. Também a irmã Isamara conosco, bastante pessoas já conectadas, vai compartilhando aí com os teus contatos. Mas antes de iniciar, a gente tem que falar sobre o trabalho um pouquinho, né, pastor? Claro. O que o Ombro Amigo faz? O Ombro Amigo, ele trabalha com pessoas dependentes químicos e seus familiares. Mas não é só isso, né, pastor? Às vezes chega pessoa depressiva, chegam pessoas que não estão conseguindo ali sair daquela situação e eles vêm conversar com a gente também e a gente atende. E Deus tem feito maravilhas. Pessoas buscando um rumo para a sua vida, muitas vezes, né, não acha. E exatamente. encontra na igreja, encontra no departamento ali, com pessoas executando esse trabalho já para
rumar pessoas, né? Exatamente, encaminhar essas pessoas Exato. a Cristo. A Jéssica disse assim, ó, minha filha ficou muito feliz porque eu tirei. Abri um sorriso enorme, olha só. Olha só. Já é um fruto, né, pastor? Já é um Claro. fruto. E o Ombro Amigo, ele não tem nenhuma renda, ele não recebe nenhum valor da igreja. Nada, absolutamente nada da igreja, no Exato, caso, né? não tem salário, não tem nada. Não tem salário, não recebe nada, absolutamente nada da igreja. O Ombro Amigo, Restaurando Vidas, ele sobrevive das doações, que graças a Deus tem providenciado. E nós arrecadamos alimentos não perecíveis, precisamos, inclusive, com urgência. Conseguimos hoje, pastor, nós ganhamos aí para o Centro de Recuperação Casa de Oração. Levamos, assim, um carro. Esqueci de mandar a foto ali pro irmão Christian. Bah. Mas para segunda-feira eu vou um carro lotado de alimentos não perecíveis lá Que para Casa de bênção, Oração, bah. pastor. Graças a Deus, Deus supriu a necessidade dos nossos irmãos lá. Mas você que tem em casa, vai fazer suas compras ali, separa 1 quilo de alimento. Traz, nos ajuda. A Bíblia diz que aquele que dá ao pobre empresta a Deus e este vai pagar com juros vantajosos. Olha que coisa linda, que coisa tremenda. E também tem os nossos produtos, né, irmão Christian? Me ajuda aí. Tem as nossas canecas. Você está vendo aqui, né? Mas o Christian vai botar a fotinho ali, vai mostrar. Glória a Deus. Ali, olha ali a nossa caneca, que linda que ela é para você dar de presente. Está escrito ali na frente assim, ó, Ombro Amigo Restaurando Vidas, e atrás Restaurando Vidas, só o Restaurando Vidas. Imagina uma pessoa com uma vida destruída ganhar uma xícara dessas. E tem um versículo, o João 8,36, né? Exatamente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32, e o 36 que está aqui, se o Filho vos libertar. Verdadeiramente sereis livres. Amém. Exatamente. Tem também as nossas camisetas. Olhem as nossas camisetas, como elas são lindas. Precisa de um Ombro Amigo? É um grupo de apoio a dependentes químicos e seus familiares, faltou ali, mas é também familiares. E nós somos o Restaurando Vidas, tem ali o nosso telefone atrás da camiseta, então é uma camiseta que você usa e você já vai evangelizando, né? E também tem os nossos moletons, as nossas camisetas de manga longa. O moletom é muito quentinho, bota só ele e uma camisetinha fina por baixo, dá para passar tranquilo no inverno. Certeza. Tem também, deixa eu ver o que mais, Christian. Sem falar no material do tecido, né, irmã? Que Muito é de bom. boa qualidade, né? Muito bom mesmo, é verdade. E aqui a nossa erva mate. Que erva maravilhosa. O senhor já usou essa erva? O senhor não toma chimarrão, Eu né? vou esperar quando surgir erva mate, Ombro Amigo Restaurando Vida ali. Ah, eu creio, pastor. Eu creio. Inclusive, nós já estávamos Essa falando eu não sobre usei, isso. né? Não provei. Essa erva aí, ela vem direto, ela vem novinha do fornecedor, né? De quem fabrica, na verdade, do fabricante. Ela vem novinha. Do ervateiro, esse é o nome, ervateiro. Me ajudem aí, quem está assistindo a programação, me ajuda. E tem essa, que é a normal, né? A fina. Sem adição de açúcar, olha lá, comercial. Conserva na geladeira. Tá, Dá para conservar muito na bom. geladeira. E outra, pastora, ela é bem verdinha e não dá dor de estômago. Olha só, Não dá dor de estômago. que coisa. E tem as saborizadas também, né? De menta, maçã com canela, abacaxi com hortelã, tem Olha outros só. sabores. Apenas R$12 o quilo dessa normal e também dessa saborizada. Então, se você quiser adquirir a sua erva mate, entre em contato conosco. Glórias a Deus. E querem contribuir com o Ombro Amigo também? Ah, eu não tenho condições de ir comprar nada, não tenho condições de levar um alimento. Como é que eu faço? Pode mandar um Pix. Tira o print dessa tela que você está vendo aí e manda um QR Pix. Exatamente. Exatamente é bom, né? Meu português hoje eu acho que ficou... Não sei onde é que ele ficou, vou ter que localizar ele. Aí tá o QR Code, só ler o QR Code e enviar a oferta, que Deus falar contigo, que Deus falar no teu coração. Você pode adquirir também os nossos carnês, estamos aqui na sede, ali no guichê, na Farrapos 312, em todos os cultos de terça-feira. Pode adquirir o seu carnê, acertar o seu carnezinho ali. Enfim, com certeza, Deus tem algo especial para a tua vida. A Bíblia diz que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aí Deus te torna um justo, mas tu não quer ajudar o próximo. E aí fica um injusto. Aí Fica torna um injusto. Exatamente. Tu te torna um injusto. E aí? Né? Vamos colaborar com esse povo que precisa. Ah, mas são pessoas que são desobedientes, eles são pessoas que escolheram essa vida, são pessoas que são amarradas por demônios e que não conseguem sair por conta própria.
Obrigado, irmão Christian. Tem mais uma coisa que eu preciso falar sobre o retiro. Isso mesmo. O Christian é uma benção. Retiro geral do Ombro Amigo Restaurando Vidas. Agora, no próximo sábado e domingo, sem ser essa semana, no próximo, dias 4 e 5 de fevereiro, em Bom Retiro do Sul. O valor R$ 95,00 por pessoa para quem for de ônibus. Daí acerta certinho com o secretário do núcleo. Já com transporte, aquele valor. Já, né? Com transporte. Isso aí, com transporte, alimentação, a casa, tudo ali. Incluído no valor. Incluído no valor. Obrigado, irmão Christian. Agora deixa eu ver como é que está a nossa audiência aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Ótimo. Podemos já voltar, então, podemos entrar no nosso tema, pastor. Glória a Deus. Eu vou deixar o senhor falar. Amém. Nós temos aqui, nesta oportunidade, irmãos, olha só. Nós, como a irmã Tainê tem falado, nós trouxemos uma revelação da parte de Deus na nossa consagração no sábado. E então, hoje, nós estamos aqui também para dar uma reforçada naquilo que Deus revelou. E nós queríamos compartilhar com vocês também, né? E para esse tema, então, a qual foi colocado nessa programação de hoje, a obediência gera salvação para toda a família. Que para tremendo. Toda a família. Não é para alguns, mas é para toda a família. E para nós pegar uma base no que nós vamos conversar um pouquinho aqui, eu não vou pregar, não é pregação, mas nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, tá? Fazer uma meditação aqui, tá? E como base vamos pegar então Gênesis capítulo de número 6 e o versículos de 11 em diante. Eu vou fazer essa leitura até o versículo 18 aqui. E depois nós vamos, dentro desses versículos, nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre isso. Que é algo de suma importância, não somente para a salvação daquele que está buscando, mas daquele que está buscando também atraindo salvação para toda a sua casa. A palavra de Deus aí, então, em Gênesis capítulo 6, versículos 11 em diante, diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. Olha bem, presta atenção nesse versículo de número 15. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Olha só, o último versículo agora diz assim, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Aleluia. Olha só. Que palavra tremenda, meu Deus. São 18, né? Ou seja, do 11 até o 18 aqui. E então, dentro deste tema que nós queremos meditar aqui juntamente, a irmã Tainê também está junto conosco, com certeza também falará alguma coisa, né? Mediante do que a gente estiver conversando. E você também que está aí assistindo, está vendo, a importância que há na sua colocação. Muitas vezes, irmã, irmão, você que está nos assistindo, você tem uma colocação até, mas em meio de todo esse esforço, muitas vezes, que você está fazendo, você não vê,
Você não consegue enxergar o que Deus está fazendo num profundo. Porque muitas vezes o ser humano é assim, nós somos assim. Nós fizemos a ação e já queremos ver a reação. Muitas vezes não é assim. Algumas vezes até é, mas muitas vezes não é assim. A tua ação vai provocar uma reação futura, muitas vezes. Em um outro tempo, em alguns meses, alguns anos, dentro de um tempo determinado por Deus. Determinado por Deus. Eu pergunto aqui, irmã Tainé, eu estou conversando com a irmã Tainé vai simbolizar a todos que estão assistindo. Tá? Se quiserem mandar pergunta também podem enviar, Pode né, enviar dentro do tema. Aí claro. Que a gente, tá? Dentro do tema, né? É. Não vamos fugir Porque do tema. senão a gente fugir do tema e o tempo não vai Eu dar. não vou ler as que forem fugirem do tema. Tá? Então eu pergunto assim, a Bíblia mesmo ela fala e testifica sobre Noé. O capítulo 9 que nós não lemos, era 2 capítulos acima, ela testifica sobre Noé. O que a Bíblia fala ali, irmã Tainé? A irmã Tainé está aberta aí? 6:9 aí, 6:9. 9:6? 6:9. Ah, 6:9. É. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha só. Irmãos, eu pergunto aqui agora, irmã Tainé. Meu Deus. Noé sabia desse dilúvio? Neste momento ainda não. Neste momento ainda não. Olha só para você ver. Eu pergunto, você sabe o que vai acontecer futuramente? Não também. A palavra até nos mostra os acontecimentos escatológicos, o que vai acontecer, mas dentro de um tempo nós não sabemos determinar certinho quando vai acontecer. Agora, aonde eu quero chegar? Noé não sabia o que ia acontecer. Mas a irmã Tainé, ele não deixava de ser justo e íntegro. Ele não obedecia a Deus por medo. Não. Mas sim por amor. Exatamente. Tá? E o outro, porém, em cima disso ainda, é interessante, irmãos, a coisa mais linda que tem é quando nós sentamos e começamos a meditar na palavra. Porque aí então o Espírito Santo vai nos levando por caminhos assim que realmente o nosso entendimento ele se abre de uma forma assim gigantesca. Gigantesca. Além de ele estar se esforçando ali por ser justo e íntegro, não por medo, não sabia o que ia acontecer, mas ele estava de livre e espontânea vontade, fazendo as ações e vivendo conforme Deus gostaria que um homem vivesse. É a mesma coisa que Noé falasse assim, e eu vejo também que Deus quer também que eu e vocês falem assim. Nós sabemos que Deus nos deu um livre arbítrio. Olha, o que é o livre arbítrio? É a livre vontade, é a livre decisão. Deus não nos formou um robô. Não, nós tomamos as decisões. Seria a mesma coisa, eu creio, irmã Tainé, que Noé chegou e falou assim, Deus, pelo livre arbítrio que o Senhor me deu, eu escolho a te servir. Aleluia. Eu escolho a te agradar. Eu escolho a ser um homem íntegro. Eu escolho a ser um homem justo. Eu escolho andar contigo. Pelo livre arbítrio que ele mesmo já tinha recebido de Deus. É tão tremendo, pastor, que no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 7, diz assim, ó. Deus falando ali com Caim antes dele matar Abel. Sim. Ele disse assim, ó, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha só. Ou seja, se Caim não quisesse ter matado Abel, ele não teria matado. Foi a escolha de Caim. Foi a escolha. Deus avisou. Exatamente. E aqui Noé, ele escolheu servir a Deus. Imagina só, ele tinha motivos para não servir a Deus? Provavelmente tinha. Porque imagina só, a Bíblia diz aqui, ó, no versículo 6 ainda, que aqui, então disse Deus, o meu espírito... Não, versículo 2. Vendo os filhos de Deus
que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois é este carnal, e os seus dias serão 120 anos. O que está falando aqui? Está mostrando, então, que Noé tinha mais mau exemplos do que bom exemplo. Exatamente, é nesse ponto que eu quero... Ele não tinha, assim, uma referência, humanamente dizendo, uma referência de carne ali para ele... Ah, não, você que nem fulano, você que nem... Ele não tinha. Exatamente. Ele focou, ele andava com Deus, porque Deus se revelou a ele. E muitas vezes a pessoa... Aqui E ele Deus, aceitou. E ele aceitou. Porque Deus se revela a pessoa e nós temos que aceitar. Deus se revelou para ele também. O testemunho da menina. Né? Exatamente. Deus se revelou para ela naquele culto e ela aceitou. Deus não forçou ela a fazer aquele gesto. Ela fez porque ela aceitou a revelação que Deus deu para ela. Que Deus deu para ela. Olha só. Caim, Deus foi lá, se revelou a Caim. Imagina só, Deus falou. Ele disse assim, não, se tu quiser, tu não vai fazer isso. Tu vai escolher. E muitas vezes, pastor, as escolhas dos outros interferem na nossa vida. Sim. E Caim ali gerou uma consequência para ele e para Abel, para a família. E só que aí a gente vai desistir do nosso familiar porque ele está errado, porque ele está cometendo erros. Não, a gente tem que permanecer que nem Noé. Olha só para você ver, ó, Noé. Noé que então ele tomou essa posição. Ele falou assim, olha, embora que... Porque a Bíblia não fala aqui, irmãos. Não fala, a Bíblia não diz que a mulher era justa e íntegra, que os filhos eram justos e íntegros, que as noras eram justas e íntegras. Bem difícil deles serem, né, pastor? Não, bem difícil. Bem difícil. Bem difícil. Aqui a Bíblia está testificando sobre Noé. Sobre Noé, tá? Olha só para você ver aqui. Então, olha só esta justiça, tá? Justo e íntegro, esse querer andar com Deus, o que gerou? Gerou o tema que nós estamos abordando. Aleluia. Gerou a obediência, por obediência, ele gerou a salvação para toda a sua família. Aleluia. Tá? Agora você pode falar assim, mas pastor, para um pouquinho, a salvação é individual. Né? Eu não estou dizendo, né, que a família se salvou, ou seja, Noé salvou a família. Não estou falando isso. A própria família se salvou. Porque, através da obediência, Deus começou a operar na família de Noé, eu vejo assim. E, através da nossa obediência, Deus também começa a trabalhar na nossa família com o tempo. Porque eles poderiam ter optado não entrar na arca. Tu tá Claro. louco, porque nunca tinha chovido até ali. Exatamente. Não tinha chovido. E aí chega uma pessoa e diz assim, ó, vai chover. E se eles entraram na arca, é porque eles acreditaram na revelação. Exatamente. É. Eles receberam a revelação. Só que isso teve um período, teve um tempo ali. Claro, 120 anos, né? Mas 120 é anos na muito construção. tempo. E foi o tempo que Deus deu para mais pessoas se arrependerem também, porque, na verdade, Deus não queria encher a arca de bicho. Deus queria encher a arca de gente. Exatamente. Mas o povo não quis entrar. Aí Deus vamos pegar os bichinhos, então, são mais obedientes no momento. Exatamente. Né? O senhor sabe que um dia eu estava caminhando e um cachorro, tinha um Rottweiler solto assim, como daqui, não sei, lá no pátio. E eu olhei assim, e aquele cachorro estava no meio da rua. E toda vez que a gente vinha do culto, ele estava no meio da rua e vinha e se botava na gente. Só que eu estava vindo para trabalhar às 6 da manhã, morava num outro lugar, caminhava 40 minutos para pegar o ônibus. E aquele cachorro estava no meio da rua. Eu disse, pronto, vai me fuzilar, né? Vai me estraçalhar. Quando a gente vem do culto, ele já vem para cima da gente, só para porque o dono grita. Agora o dono tá dormindo, deu, acabou, né? E eu olhei assim, Deus disse assim, vai, porque os animais, eles obedecem a minha voz. Vocês, seres humanos, são desobedientes. Imagina. Aí eu disse assim, tá bom, vou lá. E eu fui indo devagarinho, né? Pé por pé, tentando não fazer barulho. Quando ele me olhou assim, ele pegou e entrou pra dentro do pátio. Eu, ai, glória a Deus. Tu viu? E entrou e sequer latiu de dentro do pátio. Então, qualquer tio. Eu tinha entrado em pânico, né? Porque a gente vinha vindo da igreja, a gente passava ali pra ir pro culto, e ele já latia, que nem eu. Meu Deus do céu, vai fuzilar a gente. Aí imagina só, os animais, eles obedeceram, eles só, não, vamos obedecer. Deus disse assim, ó, imagina Noé catando um monte de bicho, não tinha como, né? Não tem como. Deus falou e eles obedeceram, foram entraram para a par, foi entrando de par a par, né? Exatamente. Mas olha só para você ver daí, mas olha o que acontece, ó, mas nós lemos aqui no último versículo que nós lemos, o 18,
que o Senhor falou para Noé? Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. E o Senhor falou, tanto como o Senhor falou sobre a arca, sobre a salvação, falou sobre as medidas, também Deus está no comando de todas as coisas. Exatamente. Deus está no comando estava tanto no comando da arca, como no comando de quem entraria. E o Senhor falou aqui, ó, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tá? Mas tem uma vírgula, não termina aí. E o Senhor continua falando, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Olha só, Coisa o tremenda. que gerou a obediência de Noé. A obediência de Noé trouxe toda a família para a arca. Ou seja, o que simboliza a arca? A arca simboliza a salvação. Por quê? Porque quem estava dentro da arca não morreu por afogamento. Foi salvo. Agora, o porém agora, aqui, que além de Noé se mostrar justo e íntegro e querer andar com Deus, andava com Deus, tá? Isso gerou em Noé a obediência. É automático, né? Eu até falei no sábado, né, Montané? Deus não entrega o projeto dele para quem é desobediente. Exatamente. Deus não vai perder tempo. Ou seja, ó, eu vou entregar meu projeto para esse desobediente aqui. Claro que ele não vai obedecer o que Deus falou. O que Deus fez aqui? Quando nós começamos a ler aqui que Deus falou assim, olha, eu resolvi dar cabo de toda a carne, tá? Porque a terra está cheia de violência. Aí o versículo 14 diz, faz uma arca de tábuas de ciprés. Ou seja, o Senhor falou, faz uma arca. Faz uma arca. Então, aqui se resume, ou seja, aqui se dá o nome projeto, por quê? Porque Deus não falou assim, ó, faz uma arca do jeito que tu quer. Não, Deus entregou um projeto para se como fosse essa arca. Ele dá sempre o passo a passo. Exatamente, olha só para você ver. Se ele não te revelar tudo numa hora, como ele fez aqui com Noé, ele vai revelando aos poucos, aos poucos, e nós temos só que obedecer. E se manter onde Deus colocou. Indo obedecendo. Então aqui a obediência, aqui nós vimos um pouco, só um pedacinho da obediência de Noé. Embora nós não queiramos ou não, nós sabemos que há um pouquinho de desobediência em nós. Sim, Deus pede para a gente fazer uma coisa, a gente é um pouquinho desobediente. A gente está lutando contra isso, a gente está tentando chegar a um varão perfeito. Então, enquanto nós não chegamos, então tem esses grauzinhos de desobediência na nossa vida. Mas com Noé aqui, o que vimos aqui? Deus entregando o projeto. Quando Deus começa então aqui, a partir do versículo de número 15, ou seja, 14, falando, ó, taubas de cipreste. Olha assim, Deus dá a madeira para se fazer. Ou seja, o que ele quis falar aqui? Ó, Noé, não é qualquer madeira, tá? Tu não vai pegar acácia, tu não vai pegar outra madeira, é cipreste, tá ok? Por isso Deus dá um nome. Se Deus dá um nome, quando Deus não dá um nome, diz assim, olha, vai, pega tábuas e faz uma arca. Aí ele podia sair pegando o que ele quisesse. Mas Deus sabia exatamente o que Noé precisava para que a arca fosse ali levantada pelas águas, para que não afundasse, Claro. cada centímetro para que coubesse todos os animais que deveriam estar ali, porque Deus, ele é o mesmo Deus ontem, hoje vai ser eternamente. Ele já sabia tudo o que ia acontecer, todos os animais que estariam ali. E dentro desse contexto, pastor, eu acho lindo o versículo 1 do capítulo 7, que diz assim, ó, disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Que coisa linda. Imagina ouvir isso de Deus, pastor. Aqui está o tema. É o nosso coisa tema. mais linda. Aqui nos comprova o que nós estamos conversando aqui. Coisa mais linda. Como vale a pena ser justo e íntegro. Mesmo que nós não viemos a ver no momento a nossa casa toda aos pés do Senhor. Não faz mal. Nós temos que continuar sendo justos, continuarmos sendo íntegros. Nós temos que continuar querendo andar com Deus. Porque ao seu tempo, Deus vai trazer todos. Deus vai trazer todos. E tem que pedir a vontade de Deus, né, pastor? Porque muitas vezes aí Deus começa a trabalhar lá na vida do filho. Deus pega o filho e começa a moer. E a gente vai lá e, não, Deus tem misericórdia. Aí Deus vai lá e, tá, então Ou seja, não deixamos o nosso filho ter experiências com Deus. ter experiências com Deus, lutar. Eles precisam lutar
por eles precisam aprender a lutar por eles. Às vezes o esposo protege tanto a esposa e quando Deus quer pegar a esposa, não, agora eu vou trabalhar na tua vida, vou permitir isso na tua vida porque eu preciso te moldar. Aí o esposo vai lá, porque a Bíblia diz que a oração de um justo tem muitos seus efeitos. Com certeza Noé orava pela família dele, falava com Deus sobre a família dele. E aí vai lá o esposo diz assim, ai, mas não, tem misericórdia. Aí Deus para de trabalhar, só está atrasando o projeto. Só está atrasando o projeto. Com certeza. E claro, eu não quis esticar mais aqui para baixo, porque é mais o nosso tempo, né? O tempo passa rápido. Ah, é verdade. Já é 19h04. Aquele lá está 2 minutos a mais. Passa rápido. Pastor, e tem mais uma questão. É incrível toda essa função da salvação da família, pastor. Porque, por exemplo, se Deus coloca uma enfermidade na minha vida, porque Deus quer trabalhar algo na minha vida que eu ainda não consegui entender. E aí o meu esposo começa, ai, tem misericórdia da Tainê, tem misericórdia da Tainê. Deus não vai cumprir aquele projeto. Deus não vai cumprir aquilo. Mas Deus sabe exatamente como tratar. Aí Deus está tratando o filho, por exemplo, permite que o filho se desvie. Um exemplo. Aconteceu com uma pessoa que a gente atendeu, aí a pessoa entra em depressão, já quer largar tudo, já chuta o balde, já não quer mais sair de dentro de casa. Sim. Ou o esposo vai embora de casa, o esposo faz algo de errado. Já não quer mais andar com Deus. Não quer mais andar com Deus. Aí que está o ponto. A gente não pode abandonar Deus por nada. Não importa o que acontecer. A Bíblia diz que nós devemos nos regozijarmos sempre no Senhor. Sim. A nossa alegria tem que ser estar com Deus. Não importa o que está acontecendo na nossa volta. Cuida de ti, da doutrina. E aí Deus vai fazer o resto. Sim. Olha aqui o exemplo aqui, ó, esse versículo 1 do capítulo 7 que a irmã Tainê citou, aqui mais uma vez Deus aqui está falando sobre Noé de novo. Exatamente. Está confirmando, ó, reconheço que tem sido justo diante de mim. Coisa linda. No meio dessa geração. Então assim, pode ver que o foco é para Noé. Não é para a esposa, não é para os filhos, não é para as noras, mas o interessante é que todos entraram na arca. Através da vida de Noé, todos foram alcançados. Exato. É esse ponto que nós queremos chegar nessa meditação, irmã Tainê, né? que é o tema. Né? A obediência gera salvação para toda a família. É bem nesse ponto que nós queremos entrar, porque entra no tema. Né? Então, assim, o que nós queremos falar? Né? Continue se esforçando, sendo justo e íntegro, e querendo andar com Deus, porque essa justiça, esse querer andar com Deus, vai trazer salvação para a tua casa. Aleluia. Vai trazer salvação para a tua casa. Ah, pastor, mas eu oro, eu jejuo, tem que ver os meus filhos, olha para ver, eles não dão bola para nada, eles não querem saber de Deus. Irmão, continua sendo justo, íntegro e querendo andar com Deus. Deus está cuidando de tudo. Exatamente. Deus está cuidando de tudo. A Bíblia não fala, não diz aqui. Mas quem sabe aqui Noé também não passou pelos mesmos problemas que você está passando. Uns filhos que não queriam nada com Deus, uma esposa morna na presença de Deus, uma nora pior ainda. Mas ele não desistiu, ele não falou assim, eu não quero mais nada também, não adianta mesmo, eu não quero mais andar com Deus, eu não quero ser justo, Deus eu não quero ser íntegro. Que eu queria, exatamente, está difícil, a minha família não se dobra. Não, ele não olhou para isso, ele olhou para o poder de Deus. Aleluia. Que Deus poderia, porque mesmo a família dele não sendo justa, íntegra, não querendo andar com Deus, mas ele cria no Deus que ele andava. Ele cria nesse Deus, que Deus iria fazer algo e a família dele seria alcançada também. O senhor sabe por que ele conseguia crer em Deus, pastor? Porque ele andava com Deus. Ele conhecia Deus. Ele sabia ele tinha certeza de quem era Deus. Ele tinha certeza que se Deus falou, Deus vai cumprir. Se Deus prometeu, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que prometeu. Claro. E ele não tinha Bíblia, como nós temos. Sim. Agora pensa só, você tem aí na sua casa, você que tem Bíblia, você tem na sua casa a parte física do céu. É a única parte física do céu que nós temos. Que coisa linda, o que Deus nos deixou. O que Deus nos deixou? Olha só para você ver. Se nós fosse esmiuçar um pouquinho a palavra Bíblia, o que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Aleluia. Tá? Então, através da Bíblia você conhece Deus. A Bíblia te dá condições para você andar com Deus. Por quê? Porque a Bíblia mostra o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Aleluia.
Olha só para você ver. E Noé não tinha um livro escrito. Não tinha uma revelação. Mas como a palavra mesmo diz que Deus gravou ou cravou no coração dos homens também a sua lei, já estava cravado lá dentro de Noé. Ele cria e acreditava num Criador e procurava fazer de tudo aquilo a qual aquele instinto lhe dava para agradar a Deus. E isso então levou ele a andar com Deus e agradar a Deus, que Deus testifica dele aqui, está testificando dele aqui. Crendo que tudo aquilo que Deus vinha falando com ele ia se cumprir. Não importa se não tinha chovido ainda, diz que naquela época só vinha um orvalho, né? Não tinha chovido. Não tinha chuva. Deus, chuva assim. Deus não permitiu que chovesse antes, eu creio. Sim. Para ver quem é que ia acreditar em Noé. Olha só. Eu creio nisso. E aí Deus chega e diz assim, vai chover, e Noé não contestou a Deus. Sim. É que nem a gente fala, Jesus está voltando. E tem muita gente que diz assim, mas eu escuto isso desde criança. A gente ouve isso há muitos anos, mas Jesus está voltando. E a gente não sabe se ele vai voltar agora, se ele vai voltar amanhã. Nós não sabemos, mas ele pode voltar de maneira individual. E nós precisamos andar com Deus, obedecer a Deus, crer na palavra que Deus vai salvar sim, do jeito dele, mas no tempo de Deus. Quantos pais morrem, pais cristãos morrem e não veem seus filhos salvos. E depois de um tempo tu vai ver, a pessoa se converte. A pessoa se converte, mas por quê? Porque a pessoa, o pai, a mãe, creu. As meninas ali, as gurias, as alemoas, as irmãs alemoas, eu digo as gurias alemoas, todas ali, todas, os pais não viram isso. Sim. Estão mas já foi descansando algo em Deus. plantado que os pais deixaram, né? Porque eles foram justos e íntegros na presença do Senhor. E Eles andavam com Deus. Deus. Andavam com Deus. E um dia eu creio que elas vão estar aqui testemunhando, Não, né? E eu com creio, certeza. mas eles plantaram e hoje eles podem não estar vendo a colheita. Sim. Mas está se cumprindo. Porque a oração de um justo tem muitos seus efeitos. Elas estão na certeza. presença de Deus. Mas olha só para vocês verem também, dentro de tudo isso que a gente está conversando, se Noé não fosse obediente a Deus, porque Deus aqui deu todo o projeto da arca. Deus exatamente falou para ele como deveria ser a arca, medidas, o comprimento, a altura, a largura, quantas portas, quanto andar, qual é a madeira, o que é usar para calafetar. Então Deus deu tudo. Aí eu penso comigo assim, se Noé não fosse obediente, a Deus, porque Noé fez tudo à risca, Noé fez exatamente como Deus pediu. Se é 300 côvados o comprimento, vai ser 300. Eu não vou botar 299, eu não vou botar 295, vai ser 300. Olha só para você ver a que rumo levou a obediência de Noé. Tá? Por isso o tema, olha, a obediência gera salvação para toda a tua família. Então aquela obediência de Noé, não somente ele se salvou fazendo a arca com todas as suas medidas exatas, colocando as portas no lugar que Deus pediu, calafetando com o material que Deus pediu. Então aquela obediência apenas não gerou somente a sua salvação, mas gerou também salvação para toda a sua casa. Para toda a sua casa. Então vimos da seguinte forma: se Noé desobedecesse, nem ele e nem a casa dele ia ser salvo. Mas através da obediência de Noé, gerou salvação para toda a sua família. Eu estou aqui tentando descobrir quanto que é 300 côvados. Eu nunca estudei sobre isso. O côvado, alguns falam que é 48 centímetros e outros dizem que é 50 centímetros. Tá? Então sempre eu arredondo, eu boto para 50 centímetros. Então 300 côvados daria 150 metros. Tá? Mais ou menos. 300 vezes 50, 15 mil. Dá mais ou menos isso, 150 metros. Exatamente. Imagina o tamanho Imagina o trabalho que deu para fazer, pastor. Imagina as pessoas passando, porque todos os outros eram corrompidos. Imagina eles olhando e dizendo assim, cara é louco.
Tá Sim, louco? sim. Calorão desse, tá de terno, tá de Não. camisa, de manga comprida. Que é isso? Gravata. São tudo louco. São loucos. Não importa o que os outros pensam. Não importa o que dizem. O que importa é ser fiel, ser obediente, andar com Deus, obedecer a Deus. Sim. Imagina o tamanho, o trabalhão que deu para fazer essa arca, pastor. Olha, é imaginável. Eu não tinha parado para pensar nisso ainda. É imaginável. Isso me veio agora na mente. Quanto será que vendia? Meu Deus. Se tu fizer o côvado por 50 centímetros, isso aí. Se fosse 1 centímetro o côvado, né? Olha para te ver, 300 côvados. Meu 300 Deus. metros. É muito, é algo assim, ó. É algo que não dá nem, é inimaginável. Eu não consigo imaginar. E existe, pastor, arqueólogos, né? Acharam pedaços da arca, né? Existe. Sim, existe. Não sei se o senhor chegou a assistir o vídeo. Exato, algumas referências no YouTube ali. Exatamente, eles encontraram essa arca. Ou seja, foi real. Exato, lá no Está Monte Ararat, né? Lá no gelo, local, congelada. No local onde, mais ou menos, a Bíblia diz... Claro, eles acharam evidências, né? Vamos dizer assim, evidências, mas não tiveram assim a comprovação, o que não é, mas interessante que foi no lugar onde a Bíblia registra. Exatamente. Monte Ararat, né? Acho que deve ser na Armênia hoje, esse monte aí por ali. Quem será que ela ia colocar uma arca lá só para... Exato, não tem... e gelo, né? Gelo, totalmente gelo. Aquele monte é um pico gelo. O que tá congelado, na verdade. Imagina só, irmãos. Então, assim, é algo que vai além da nossa... É que Deus imaginação. Deus é assim, Deus vai além da nossa imaginação. O que os olhos não veem, os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado, né? Então, a sua obediência, que é a obediência de Noé, ele gerou salvação para toda a sua família. E é desta forma, então, que nós temos que encarar, meus irmãos. A nossa obediência a Deus, porque, na verdade, da mesma forma como Deus deu as medidas todinhas da arca para a salvação de Noé e de sua família, e teria que fazer exatamente como Deus ordenou para fazer, Deus deixou hoje também aqui a Bíblia Sagrada, com tudo que nós devemos saber para ser salvo. Na medida que eu desobedeço, então, este projeto de salvação que Deus deixou, com certeza nem eu e nem a minha casa vai ser salvo. Não vai ser. E além disso, Deus deixou o Espírito Santo. Coisa tremenda. Exatamente. Que te ajuda a decifrar a Bíblia. A interpretar, né? Exatamente. Não, é tão tremendo que, assim, a Bíblia é o único livro que o autor está sempre contigo te ajudando a ler, a entender. Está. Coisa linda. Os livros seculares todinhos, os autores escreveram e colocaram numa livraria para vender. Mas quando você compra o livro desse autor, você leva para casa, o autor não está junto, ele só escreveu o livro. Agora a Bíblia não. A Bíblia, para onde você vai vai ler ela, o autor está junto com você. Aleluia. Olha só que coisa tremenda, né? O autor coisa sempre linda. junto. Nós estamos aqui, meditando na Bíblia, abrimos a Bíblia, estamos meditando a palavra, o autor está junto. Aleluia. O autor está junto. É o único livro. Então, irmã Taine, eu vejo que esse é o tema, são 19 horas e 18 minutos, tá? Está 2 minutos adiantado aquele relógio ali. Eu quero então, né, irmã Taine, a gente quer reforçar esse tema, que a sua obediência vai gerar salvação, não somente para você, mas para toda a tua casa. Por isso vale a pena realmente, se algum ente querido, se algum filho teu, algum esposo, uma esposa, ainda você está sentindo que não está dando nenhum valor para as coisas celestiais, para as coisas do céu, ainda este ente querido não está colocando Deus em primeiro lugar, assim como a palavra nos pede para colocar Deus em primeiro lugar, não te apavores, não te espante, não te entristeça, né? Mas você permaneça na revelação que Deus te deu. Que o desalento, o desagrado deles para com Deus não venha te trazer uma fraqueza. Não, Noé, ele não se enfraqueceu, ele permaneceu, não. Se a minha família não quer ser justa, eu vou ser. Se a minha família não quer ser íntegra, eu vou ser. Se a minha família não quer andar com Deus, eu quero andar. E é a mesma forma, a mesma maneira que nós devemos falar. E com certeza Noé conseguia amar a família dele como Deus amava. A Bíblia diz assim no versículo 5 do capítulo 6 de Deuteronômio: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, se tu conseguir amar a Deus com tudo que tu tem,
o amor às pessoas, às coisas, porque Noé perdeu tudo ali. Sim. A casa dele ficou ali, as terras Tudo. dele ficaram ali, ficou tudo ali. Só crendo na palavra de Deus. Ele amava a Deus, com certeza ele amava a Deus com tudo que ele tinha. E fazendo isso, o amor dele estando totalmente em Deus, o coração dele estando totalmente escondido em Deus, Deus permite que ele ame todas as coisas, todas as pessoas, da forma que Deus quer que ele ame. E a Bíblia diz que quando isso acontece, quando a gente consegue amar a Deus com tudo que a gente tem, pastor, o verso 4 do Salmo 37 diz: deleita-te no Senhor e ele vai te conceder o que deseja o teu coração. Exatamente. Então, aquilo que o teu coração deseja, Deus conhece as tuas necessidades. Noé queria que a família dele fosse salva. Ele não queria construir uma arca só para ele. E quem sabe ele pensava assim, e se chegar na hora de subir na arca e eles não quiserem subir. Mas Noé não pensou nisso, ele não focou nisso. Ele focou creu, o quê? Em obedecer. Creu em Deus. Em obedecer. Acreditou. Exatamente, ele se jogou no projeto que Deus deu para ele e fez aquilo que Deus colocou nas mãos dele para ele fazer. E muitas pessoas da sofrem. forma como Deus pediu. Exatamente, muitas pessoas sofrem por quê? Porque não se colocam onde Deus escolheu para elas estarem. Não querem cumprir o projeto de Deus para a vida delas. Sim. Querem fazer do jeito delas, querem que seja do jeito delas. Quantas pessoas que Deus chamou, pastor, para pregar a palavra? Mas, eu sou um coitadinho, eu não sei pregar. Mas se Deus te chamou, obedece. Pois é. Chamou para louvar o Senhor. Não, mas eu não sei cantar direito. Olha a irmã Marta ali cantando. Olha a irmã Elisiane cantando. Como é que eu vou cantar? Não. Deus te chamou, só obedece. Não, e Noé foi provado até o final. Né? Quando Deus Exatamente. falou assim para ele, ó, entrarás na arca, ó, Deus já mostrou para ele o que tinha que entrar na arca. Exatamente. Tá? Entrarás na arca, ó, tu, teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos, claro, depois os animais, tá? Mas primeiramente Deus mostra a família dele lá dentro, depois então começa a falar das espécies aqui mais abaixo. As tá? espécies era só para eles poderem se manter depois. Sim, também, né, o pastor? interessante é que Noé não tentou levar a mesa de carpinteiro que ele tinha feito, que achou muito bonito. Vamos levar essa mesinha junto. Não vou deixar o dilúvio levar. Não, ou seja, Noé mostrou para Deus que o coração dele não estava na terra. Exatamente. Não estava na terra. Noé não quis levar a cama de casal, Noé não quis levar o armário, né? Não quis levar nada da terra. Já que a arca é grande, cabe bastante coisa, deixa eu levar mais um pouquinho de coisa. Ó, mulher, vamos levar algumas coisas. Não, Noé deixou tudo para trás. E eu creio que ele deixou tudo para trás porque Deus falou para ele assim, já mostrou para ele o que deveria entrar na arca. E então eu creio que Noé falou assim, bom, eu vou me desapegar dessa mesa, dessa cama, de tudo eu vou me desapegar disso, porque Deus pediu para mim, não pediu para me levar. E muitas vezes nós queremos levar coisas que Deus não pediu. Quando Jesus voltar, ou quando a morte bater na porta, não tem como levar nada, né, pastor? Não tem. Só Caixa vai- não tem gaveta, né? Só vai contar a tua fidelidade ou infidelidade com Deus. Com certeza. A tua obediência ou a tua desobediência a Deus. E eu acho tão tremendo que certamente não foi fácil para Noé aprender a obedecer. Não. Com certeza ele deve ter ali, ó, Deus deve ter dito assim, não, tua carne ainda tá, Não. vamos jejuar um pouco. Carne. Vamos Carne orar é mais carne. um pouco. Vamos, vem cá, te coloca um pouco. Com certeza, antes de Deus entregar esse projeto nas mãos de Noé, houve toda uma preparação de Deus com Noé. Certamente, não é fácil obedecer. Não é tão fácil obedecer já de primeira. Mas aí Deus começa aos pouquinhos. Não, vem cá, filho. É que nem um filho quando ele começa a caminhar. Trabalhando no barro. Exatamente. Né? Deus vai trabalhando no barro. Então, assim, Glória a nós entramos para a olaria de Deus. Entramos para a olaria de Deus. O que acontece muitas vezes? Deus mete a mão no barro e começa. E muitas vezes dói. Dói essa mão tentando dar o formato que ele quer. Né? E o que acontece muitas vezes? Tem barrinho que pula fora da olaria. Está me apertando demais, estou pulando fora dessa olaria aí. E vai procurar uma outra olaria. Só que vai chegar nessa outra olaria, é o mesmo oleiro. Exatamente. Ele pensa que vai trocar o oleiro é o mesmo. Aquele apertinho lá vai continuar. Não adianta fugir, então E às vezes até piora porque saiu do centro da vontade de Deus. Né? Aceita o aperto, aceita o apertinho, porque vai doer um pouquinho, mas vai dar salvação, né? A dor, a tristeza do mundo opera para a morte. Não, mas a de Deus é para arrependimento e salvação. Salvação, né? E nós temos que entender, temos que compreender. Aqui mostra exatamente como Deus quer
e não é como nós queremos. Tá? Então, saia dessa programação hoje aqui, desta quarta-feira, não esqueça disso, a obediência gera salvação para toda a tua família. Lembrando que a família, ela tem o livre-arbítrio, né? Claro. Lá, se a esposa de Noé batesse pé e dissesse que não ia entrar na arca, poderia acontecer? Poderia, mas houve uma ação de Deus tremenda ali. Então, às vezes, por exemplo, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida e perdi uma pessoa. Só que não foi por falta de oração, jejum e obediência, não foi por falta disso. Mas a pessoa tomou decisões e eu tive que colher a consequência. Então, mas não te preocupa, que se tu te obedecer em tudo, se tu fizer tudo certo, procurar assim ser justo e íntegro, Deus vai cuidar de ti. Com certeza. Deus vai fazer o impossível por ti. Quem sabe aqui também, agora nós vamos encerrar daqui a pouco, mas só para você meditar, nós estamos meditando. Quem sabe o Noé pensou assim, vai entrar só eu na arca, ela faz essa arca, tudo bem, eu vou entrar só eu. Quem sabe ele estava pensando que a família dele não ia alcançar a salvação. Exatamente. Através das ações dele. Mas não, as ações dele foram vistas por Deus. Então, queira saber que a tua atitude, tá? Aquela decisão que muitas vezes, que você tem assim, ó, ou eu escolho o mundo ou eu escolho Deus. Aí você, não, eu escolho Deus. Você luta contra a tua carne, contra a tua vontade. Tá? Agora, queira saber de uma coisa, essas tuas decisões, Deus está vendo. Deus está vendo. A cada decisão tomada é uma semente lançada no chão. Ela vai frutificar. Ao seu tempo ela vai crescer, ela vai frutificar. E quando se fala em frutificação, se fala em fruto, e quando se fala em fruto, se fala comer esse fruto. Então você vai comer o fruto das tuas escolhas, das tuas ações, das quais tu escolhestes. Então, Noé aqui estava escolhendo o fruto. Você estava colhendo o fruto que ele mesmo plantou. Então, Deus não separou Noé da sua casa. Então, todos nós que estamos aqui, eu, a irmã Tainei, você que está assistindo, olha como nós queremos bem a nossa casa. Nós podemos ter algumas discussões, nós podemos ter algumas brigas, mas nós queremos bem a nossa família. Porque somos diferentes. Nós não podemos ver a nossa família sofrendo, nós não podemos ver. Exatamente. Nós sofremos junto, um pai sofre Exatamente. junto com um filho que está sofrendo. Eu creio que tem um filho que sofre junto com os seus pais que estão sofrendo. Ou seja, isso é o amor. É o amor. E quem sabe neste momento não é assim, eu vou ter que separar da minha família. Deus, não vai não. Não vai não, porque aqui, ó, disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim Jesus, no meio aleluia. desta geração. Não vou deixar tua família para trás, não. Porque na tua família eu já trabalhei também para que elas adquirissem essa salvação. Aleluia. Olha só que coisa tremenda, né? Deus santificou a família. Santificou. Através da vida de Noé. Diz que a esposa santificada vai santificar os seus filhos, seu esposo. O esposo santificado vai santificar a sua casa. Então, olha para ver. Então, mesmo que a sua casa não seja santa, mas aquele santo vai santificar. Vale a pena, né? Glória a Deus. Vale a pena. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas, irmãos, é isto aí, né? Vamos colocar em prática, então, aí. Vamos colocar em prática a obediência. Se você sabe que tem que fazer alguma coisa, se a palavra está apontando para você fazer, mesmo contra a tua vontade, mesmo contrariando, eu acredito, eu penso comigo, tá? Não era uma pessoa como nós somos, tinha sangue, carne, músculos, nervos, ele era um ser humano normal. Sentimentos, ele não era um Deus. Emoções. Eu creio que chegou a certo momento dessa construção da arca que ele falou, eu estou muito cansado, eu não vou fazer assim isso aqui, eu vou fazer do modo mais fácil. Eu creio que chegou o momento, mas ele falou assim, não é do meu jeito, é como Deus disse para fazer. É como Deus disse. E eu acho tremendo quando agora Estevão estava sendo apedrejado. Foi Estevão que foi apedrejado. Agora me faltou a memória. Eu recebi uma mensagem e tive que responder, pastor, perdão. Quando Estevão foi apedrejado, com certeza aquele momento foi o momento de maior dor dele. Imagina só tu tomando pedrada na testa, no corpo. Sim, por tudo que é Ele parte. diz que ele viu o céu aberto e Jesus A em destra pé. de Deus. Imagina só, irmãos, não importa o que tu estiver passando,
Se tu for fiel a Deus, se tu andar com Deus, Deus olha e diz assim, aquele ali é justo, é íntegro, anda comigo. Jesus se levanta do trono no momento do teu sofrimento. E ele cuida dos teus. Que coisa linda isso, pastor. É muito tremendo. A gente tem Como que crer, Deus é acreditar. fiel. A nossa casa está sendo cuidada por Deus. Glória a Jesus. Através das nossas atitudes. Aleluia. Tá? Então seja justo, íntegro, queira andar com Deus. E toda a tua casa está sendo também cuidada. Tanto é que o carcereiro de Filipos, né? Olha só para você, me veio agora, para encerrarmos esse versículo, é Atos 16, 31. O que o apóstolo Paulo disse para o carcereiro? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. casa. Glória a Jesus. Não é somente tu, não, é tu e a tua casa. Então, Glória a Jesus. Deus sabe, irmãos, que nós amamos a família. E Deus não quer deixar nossa família para trás de forma alguma, Exatamente. mas muito mais nós não devemos querer. Exato. Porque quando estamos obedecendo, nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu não quero deixar minha família para trás. Eu não quero deixar. Mas cuida de ti em primeiro lugar, sempre, né, pastor? Sim. E da tua comunhão e da com doutrina, Deus. diz a palavra, né? Exatamente. De ti da doutrina. Glória a Jesus. Pastor, entrou aqui no chat a irmã Soleciro, irmão Orlando, nosso coordenador também aqui, irmão Paulo Tadeu, glória a Jesus, a irmã Deusa Domingues, irmã Silvana. Glória. Vou ler bem rapidinho, só para mandar um alô para eles, né? Amém. Irmã Lília Maria também, irmão João ali da área norte, irmão Clodomiro, irmão Cláudio ali da irmã Ana, irmã Adriana, irmão Maicon, irmão Jorge Wolff, glória a Jesus, irmã Amém. Cristiana, irmão Maicon ali com toda a família ouvindo a programação, irmã Bete Silveira lá de Puerto Rico, irmão João também de Santana do Livramento, glória a Jesus, estiveram aqui conosco. Não Aleluia. esqueça de deixar aí o seu like agora no encerramento. Uma oração de 1 minuto, pastor. Tem como. Rapidamente, pastor, antes de encerrar. Oramos. Senhor Deus, nós te agradecemos, louvamos a ti, exaltamos a ti. Obrigado por todos aqueles, Pai, que estavam videologados. Abençoa os seus lares, abençoa a sua casa, abençoa a família. E que a obediência, meu Senhor, possa estar nas vidas, porque a obediência, ela gera salvação para toda a família. Louvamos, engrandecemos e te agradecemos, Senhor, pela ajuda a qual o teu Espírito Santo nos deu aqui nesta tarde, nesse encerramento, nesse final de tarde, início de noite. Nós assim louvamos e glorificamos ao teu santo e ao teu bendito nome. Amém e amém. Estamos encerrando então a programação porque estamos indo ali para Garibaldi 445 atender ali, já temos alguns atendimentos agendados e vai chegar o povo ali para a gente atender os dependentes químicos, também seus familiares. Glória a Deus. E quem precisa de ajuda é só nos procurar. Telefone 981 16 4162. Vamos encerrar então, pastor. Muito obrigada, pastor. Amém, glória a Sem Deus. palavras para agradecer. Deus. Que Deus lhe recompense. Amém, Só ele glória a recompensa, Jesus. né? Peguei a benção. Glória a Jesus. Vamos encerrar então com paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando